do transporte da bola. Achei que no segundo tempo a gente melhorou isso, né? Também acho que o Monsalve entrou bem, o time também, como um todo, se esforçou muito, trabalhou muito para construir o placar. Penso que aquela hora do jogo que fizemos estava merecendo fazer a vitória. Eu acho que eles tiveram uma chance, né, que foi uma defesa do nosso goleiro. E depois a gente foi com bola no poste, com volume, com ímpeto, com força, com dedicação, buscando o resultado. Conseguimos aos 42. E mais uma vez saímos frustrados, porque logo em seguida sofremos o gol de empate. Mas vejo que a equipe começa com uma solidez maior, com uma segurança maior, para que dê a ela a condição de atacar melhor. Vamos ganhando jogadores, acho que a Muzu voltou e entrou bem. Os nossos meias têm oscilado e por isso que a gente tem tentado encontrar uma solução, e hoje dei uma oportunidade para a Natan, porque ainda não tinha tido a oportunidade de iniciar comigo. Mas eu sempre vejo o jogo como um contexto diferente a cada jogo. Hoje tinha espaço para Monsalve, na segunda parte do jogo, principalmente, né? Então, pegar um jogador que transporta melhor a bola com espaço, fica melhor para ele. Quando temos espaço, quando o adversário está mais atrás, quando as linhas estão mais baixas, já tem um pouquinho mais de dificuldade. Estamos trabalhando para que ele evolua, para que também se comportar nessas circunstâncias. Cristaldo já é um jogador mais experiente, um pouco menos, mas dá algumas coisas em determinados momentos que a equipe também precisa. Mas eu vejo que a solução passa pela melhora da equipe como um todo. Melhorou e vai continuar melhorando. Se continuarmos da maneira como estamos, logo que pudermos trabalhar um pouco mais, porque só para que vocês tenham uma ideia, a gente não conseguiu fazer meio treino para o time que iniciou o jogo. Porque ontem os jogadores que vieram de viagem não tinham condição de treinar. Foi uma viagem muito longa, então nós conversamos, nós trocamos um pouco, nós demos saúde, a gente reavivou alguns aspectos e a equipe entregou um jogo bom, na minha opinião. E a partir desse bom nós estabelecemos novos parâmetros a serem melhorados. Faltou um pouquinho de comunicação para não sofrer o gol. O Bragantino tentou fazer essa jogada, o Red Bull Bragantino tentou fazer essa jogada desde o início do primeiro tempo. E fez a vitória contra o Mirassol com uma jogada muito parecida. Uma bola direta para a última linha. A gente vacilou um pouquinho no acompanhamento de Ramírez, que entrou como um homem vindo de trás, do nosso lado direito. E aí a gente acabou sofrendo um gol. Com um pouquinho de conversa, um pouquinho mais de experiência, vai ser possível evitar. Foi quase que um pecado essa hora, seria o terceiro jogo sem sofrer gol, né? Estaríamos com 11, coisas que você vai deixando escapar e que frustram um pouco, óbvio, mas que eu tenho que dizer para os jogadores que avançamos um degrau e vamos em frente. Mano, boa noite. Sobre o Cuéllar, né? O que pode passar para o torcedor, porque era um jogador que vinha sendo titular, hoje não foi. A gente tem informação de um problema muscular dele, o Cuéllar nessa recuperação. E sobre esse gol sofrido no finalzinho, porque o Grêmio estava vencendo no segundo tempo bem melhor que o Bragantino, com bola na trave, pegando um adversário que, desses do Campeonato Brasileiro, é um dos poucos que só tem o brasileiro, com exceção da Copa do Brasil, para jogar, e o Grêmio não tem esse calendário. E aí dá aquela frustração, porque estava, como você disse antes, construindo a vitória dentro de pouco tempo de trabalho, e aí dá aquele balde de água fria também no torcedor e para os pontos também. Obrigado. Questão o clube oficializou aí no site, tá? fez o exame,
tem um pequeno grau, se eu não me engano, um músculo aí meio chato, e que vai, dependendo de cada um, levar aí 2, 3 semanas, provavelmente, para a gente tê-lo de volta. É aquela história que eu falei um pouquinho atrás, né? Essas coisas, elas vêm com uma frequência porque temos que fazer um condicionamento para ele, levando em consideração tudo isso que aconteceu nos últimos anos e que cobra um preço caro, né? Vamos trabalhar. Talvez teremos Edenilson, ainda não na terça, mas no domingo. Talvez Vila Santos, pouquinho aí, talvez, ou se não na terça ou no sábado também. Vamos ir. Entrou bem. Acho que Dodge está fazendo muito bem a função. Ronald, que também entrou, quando entrou, deu pressão sobre a bola, ela mais na frente. Eu acho que é isso. Vamos trabalhando para que as coisas melhorem um pouquinho. Mano, aqui. Na primeira resposta, tu falou sobre uma evolução que tu viu na partida de hoje, né? Uma melhora no time nesse aspecto que tu mencionou. Dentro disso, talvez essa tua análise não esteja alinhada com o torcedor. Torcedor hoje, somente 15 eram presentes na arena. Depois do apito final, muitas vaias também, né? Algumas vaias, depois aplausos. E dentro deste aspecto, eu te pergunto, o RB Bragantino, na primeira etapa, teve de certa forma o controle do jogo, jogou no campo do Grêmio. Até a parada para o Super Mundial, que tu fala como prazo para a evolução do time, o torcedor tem que se contentar com esse desempenho, que para ti pode ser uma evolução, mas que para o torcedor não é satisfatório? Olha, é importante a gente pontuar as coisas para não colocar tudo na mesma vala de análise. Uma coisa é o acúmulo do momento que o clube vem atravessando, o time vem. Então, na medida em que algumas coisas se repetem, é lógico que o torcedor não vai ficar feliz. Nós não ficamos, o torcedor que é paixão pura vai ficar, né? Isso é justo, o futebol é assim, o pacote é assim. A outra coisa é a análise dos jogos que estamos aí dirigindo a equipe. Jogou vários jogos desde que eu cheguei aqui e tem um jogo que eu posso reclamar do CSA. Do Peru, em Lima, no time, sabíamos que o jogo era um jogo arrastado, estádio vazio. Tem que ter um pouco de calma, né? Agora tudo virou ou muito bom, ou vexame, ou... Se o nosso empate foi objetivo que nós vamos usar para outras partidas que nós vimos de outros times pelo Brasil jogando fora por Sul-Americana também. Então a gente tem que cuidar um pouco. Xinga, não sei se condição de entregar um mais tenhada para a Copa do Mundo de Clubes e aí se abre uma janela de transferências. A direção
vai ao mercado na medida do possível. Eu sei que você não vai falar de posições, mas do que você já viu do elenco, já viu, o que você imagina que seria Bom, o futebol não é só se defender bem, né? Ele pode começar com se defender bem, mas ele precisa ter produção ofensiva. Na terça-feira não vai ser o suficiente se defender bem, né? Vamos ter que fazer gols, vamos ter que construir vitória. Então a gente tem que estar preparado para todos os aspectos de todos os fundamentos do jogo. Estão esforçados para tentar se chegar corretamente no lugar, pontualmente no lugar que queremos. Há poucos dias eu falei sobre as opções que se tem no mercado. Você não vai trazer uma porque você sabe que é inviável financeiramente, né? Então temos que trabalhar de outra maneira, encontrar os jogadores que contemplam aquilo que nós precisamos completar no nosso elenco, tá? Então é isso que a gente vai fazer. Eu sei que o torcedor está ansioso pelo momento que está atravessando, mas a gente está trabalhando paralelamente aquilo que a gente faz em termos de treinamento, em termos de condição da equipe, para chegarmos aonde precisamos chegar. E é viável fazer nesse momento, na primeira janela, a janela de dias que teremos aí primeiro antes de todos. Mano, aqui. 3 dos resultados frustrantes no teu comando ocorreram com gols no final da partida, né? Godoy Cruz, o CSA e agora o Bragantino. Até que ponto isso é uma questão física ou um problema time de não conseguir manter a bola? Os volantes do Grêmio pouco tocam na bola, eles pouco retêm a bola, né? O Grêmio não consegue trocar passes, fazer triangulações no seu meio de campo. Tu vê isso como um problema e eu queria essa tua avaliação desses gols no final, né? O Grêmio fica nesse jogo, bate e volta, bate e volta, bate e volta. Parece que não tem ninguém para jogo, respirar e trocar passes no meio de campo. Olha, hoje especificamente vou discordar um pouco da tua tese sobre o gol sofrido, porque foi 1 minuto de diferença do gol marcado para o gol sofrido. Então não foi isso, que não trocamos a bola, que não retemos a bola. 1 minuto. Né? Então penso eu, que hoje era uma questão mais de comunicação mesmo, talvez não ter deixado o reiniciar tão rápido. Uma vez eu escutei a história de um grande jogador amigo meu, que jogava num extremamente vencedor e que muitas vezes o time tomava um gol logo depois que fazia. E era um timaço, e era só jogadores experientes. Então fizeram uma reunião e decidiram que depois de cada gol feito caía alguém para entrar a maca e tirar o jogador, para que se conversasse alguns instantes sobre essas pequenas coisas que às vezes você pode consertar. Era um timaço, tá? Então faz parte da formação de uma equipe, Eu achei que os gols foram 3, mas 3 por motivos diferentes, e também tivemos comportamento. Quando tomamos um, estávamos com 3 zagueiros contra o Godoy Cruz, que foi o primeiro. Então, como o time deles jogava a bola na área só, a gente achou que era aquilo que devia fazer. Tomamos. Pois tomamos em CSA. E me parece que era completamente diferente. Não sofrendo pressão. Né? Então não foi necessário colocar um defensor, não colocamos, mantive a estrutura. Né? A bola que foi metida na nossa área foi do zagueiro deles, Pedro, lá na linha ofensiva. Então, é isso mesmo, é duro, a gente sofre muito com isso, porque estava na mão e valia muito, né? E agora tem que passar, trabalhar de novo, algumas coisas voltam,
Mas é isso mesmo. Vamos passar por isso e vamos melhorando para que não aconteça mais. Mano, a gente viu um determinado tempo na parte final da partida, quando entrou o Arezzo, o Monsalve foi deslocado para a direita, o Bright White fazendo uma espécie de segundo atacante, um camisa 10, e o Arezzo frente como um camisa 9. Trabalhado essa situação de Arezzo e Bright White, você falou sobre oportunidades para os meias, né, o Cristaldo, o Monsalve, agora o Natan. É uma possibilidade juntos, começando entre os 11 iniciais, visto que o Grêmio deu uma melhorada, principalmente com a entrada do Arezzo na partida. O adversário colocou 2 homens mais centrais, também um caindo um pouquinho pela esquerda. Isso no Juventude, já fez isso no Cuiabá, então um jogador que está acostumado um pouco também jamais a fazer. Para colocar 2 atacantes, como colocamos, ou se para a beirada e faz 4-4-2 para exatamente pesar mais a área do, ou você escolhe um dos dois e traz um pouquinho por lado quando o teu meia estiver central para que ele faça, né, a jogada mais pelo lado. Mas a gente fez tudo isso só conversando. Então veja como é difícil esse momento que a gente está passando. O jogador tem se dedicado muito. Arezzo voltou agora, né? Entrou no jogo passado, hoje entrou novamente. Que eu vejo os dois comigo jogando juntos, né? Achei que o momento do jogo propiciava a gente fazer isso, porque nós tínhamos volume para levar para a última linha um perigo maior. Quando não se tem volume, não adianta você querer fazer com uma presença mais forte, a bola não chega, por que você vai tentar fazer isso? Mostrando aquilo que a gente pode usar como alternativa. É isso. E vamos tentar ir evoluindo a cada momento, mais com produção de time, precisa ser mais trabalhada, e isso só um pouquinho mais à frente. Mano, aqui, boa noite, tudo bem? Mano, tem muito se falado, né, sobre queda de produção de Cristaldo, Monsalve. Eu queria te fazer uma pergunta também que entra um pouco a estrutura do clube. O Cristaldo teve um grande momento aqui em 2023, quando se tinha um meia que jogava mais apoiado, que era o Bitelo. Aproximava, né? Calmava, esperava um... Tá bom, ótimo, né? Aceito. Se tinha essa estrutura de time também com um meia apoiado, né? Não faltou também um relatório, vamos dizer assim, da análise de desempenho, para te passar esses dados do Cristaldo, do Monsalve também ano passado, alguém aproximando dele. Não está faltando um pouquinho de pactação para esses meias jogarem apoiados e chegarem à frente? É um outro dado, né, mano? Quando se tinha o Bitelo, o Vila Sante também fez muitos gols, chegando de trás, porque tinha essa jogada trabalhada entre os meias de construção e também de infiltração na área, né? Obrigado. Também tinha um jogador fraco que jogava na frente deles, né? Sim. Soares. A qualidade. Os treinadores podem ter ótimas ideias, podem ter ótimas estratégias, mas no final, no frigir dos ovos, a bola cai no pé de alguém, e esse alguém tem que ter a capacidade para executar bem, né? Como diz Guardiola, o famoso tempo e espaço continua sendo fundamental. Faça o que você quiser, mas esse entendimento de quando fazer, em que tempo fazer, pertence aos treinadores, tá? O que a gente tentou fazer para a equipe com a entrada? Tentar um jogador que trouxesse, por ser canhoto, uma proximidade maior, porque na esquerda aqui quer perder profundidade quase que exclusivamente, tá? Mas vai oscilar, né? É menino, nós temos que ter calma. Entrou bem nos jogos, os que iniciou já teve um pouco mais de dificuldade, teve horas aberto, então vamos... isso é um caminho que eu acho que esses jogadores com muita capacidade, muito talento, vão chegar lá. Onde Bitelo chegou, passando por esse mesmo processo, né?
Eu joguei contra o Grêmio, era Carbajo, Vila Sante, Bitelo, Cristaldo e Vina. E à frente, Soares. E era difícil marcar mesmo. Jogadores inteligentes, jogadores que faziam bem, retio, dava o tempo de chegada dos laterais, né? Isso tudo é um processo. Semana passada estava conversando com o João Pedro sobre esse assunto, né? A gente vai conversando, vai tentando encontrar respostas, por que isso, por que aquilo, e diz, professor, a gente tinha um time que rendia muito, e isso para os laterais é muito valioso, claro que é valioso, porque a jogada dá o tempo do lateral chegar, e dá confiança para o lateral apoiar, porque quando o lateral perder essa confiança, porque a bola vai e volta com muita velocidade, ele não vai mais. Porque ele sabe que vai tomar a bola nas costas e vai ser cobrado por essa partida. Então o processo é esse mesmo de construção. Passar. A resposta de hoje foi uma resposta boa para solucionar os problemas desse jogo, que era um jogo extremamente difícil. Se impor, e eu acho que essas coisas vão. Eu sou o primeiro a pensar, porque a vida inteira preferi fazer isso. Sempre que tive a oportunidade de jogar com um dos extremos, sendo um meia, sempre o fiz. Exatamente por esse enlace que eu acho que as equipes têm que ter. Tá? Mas esse jogador tem que ter essa característica para fazer. Tem que ser quase um terceiro na escala. Não é fácil de achar esse jogador. Eu diria que para a formação de um meio-campo, talvez seja o jogador mais raro que a gente tem que encontrar. Mano, aqui. Boa noite. Você falou em nas outras coletivas sobre confiança. E hoje a equipe, no segundo tempo, propriamente dito, teve jogadores construindo, participando, colocando a idade em choque. O gol também saiu de uma individualidade do Francis. Dá para dizer que isso está voltando, a confiança está voltando para o elenco, para construir, e como isso influencia as próximas sequências da equipe? Eu penso que sim. Analisar a jogada do gol, quando o Amuso está trazendo a bola para dentro, o Marlon está passando para arrastar o lateral, que é essa fração de segundos em que você tem mais liberdade para trazer a bola para dentro com mais qualidade, como ele ganhou, né? Então isso, fazer pelos dois lados, a jogada do primeiro tempo, se não me engano, Alisson e Igor fizeram uma muito boa no finalzinho, que deu tempo para Igor passar, e o cruzamento saiu com qualidade, atravessou a área toda, né? Repetir mais vezes isso é sinal de que a equipe começa a ganhar um pouco mais mesmo dessa confiança necessária. Se pudermos aliar resultado a essa melhora, isso vai acelerar a nossa evolução. Acho que terça temos uma oportunidade de ouro para colocar mais um degrauzinho nessa nossa melhora, fazendo o resultado que precisamos fazer. Mano, falando dessa questão de evolução, do processo de evolução, você falou que esse gol, às vezes, que o Grêmio tomou, faz voltar alguns assuntos que, se a vitória tivesse acontecido por 1-0, não viriam à tona nesse momento. Quantos passinhos atrás esse empate, esse gol, né, de empate do Bragantino, dá nesse processo de evolução do Grêmio? Eu nem diria que daremos passo atrás. Não demos um à frente, né? Estagnado aí. A gente pode considerar alguns aspectos bem positivos, do jogo. Resultados sempre a parte, é a cereja do bolo para frente. Então precisamos deles para isso. Vamos continuar trabalhando para que ele logo apareça de volta. Obrigado, mano.